Desceu a barrinha para vocês? Não. Agora sim. Agora sim. Beleza, então. Então, boa tarde, pessoal. Novamente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana acadêmica da Escola Politécnica da Unicinos. Eu me chamo Sandra, sou graduanda em Gestão Ambiental, integrante da comissão organizadora da SAEP, e eu vou estar acompanhando vocês hoje, então, nesse evento. Antes da gente dar início, tem alguns avisos importantes. A gente pede para que os nossos ouvintes mantenham, enquanto os palestrantes apresentam, mantenham as câmeras e os microfones desligados. As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat. Claro que os nossos palestrantes eles podem a qualquer momento abrir para que as pessoas interajam perfeitamente, sem nenhum problema. Em seguida, também eu encaminho aqui no chat a lista de presença. É muito importante para quem quer receber o certificado e as horas complementares, que tanto se inscreva no evento, quanto preencha o formulário. Também vou encaminhar, então, o Instagram da SAEP e o nosso site para que vocês possam acompanhar as atualizações e as nossas próximas atividades. Bom, então, aos nossos palestrantes, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade em compartilhar o conhecimento de vocês e a experiência. O nosso evento tem como tema, então, os novos negócios, as transformações da engenharia e o futuro dos profissionais. Então, para falar um pouco sobre o assunto, estão presentes o Adriano Panazzolo. Ele é engenheiro civil, coordenador de meio ambiente e recursos hídricos e líder de inovação na empresa STE, de Canoas. Ele também é cofundador do Habitat, do primeiro laboratório de inovação em infraestrutura, mobilidade e sustentabilidade. E temos também a psicóloga Heloísa Johan, graduada pela Unisul, pesquisadora sobre os temas de liderança e gestão corporativa, e atua hoje como Head de Desenvolvimento Humano na Sapienza, Gestão do Conhecimento para Negócios. Então, dessa forma, eu convido o Adriano para que ele apresente para nós um pouco da experiência dessa mudança de cultura nas organizações tradicionais e que tem aberto, então, o espaço para a inovação. Traga, então, a visão dele sobre essa questão mais sustentável dos negócios. Então, Adriano, está com você. Boa tarde a todos, né? Sempre, para mim, é uma satisfação muito grande estar falando para estudantes ou profissionais jovens, né? Que eu acho que é a boa parte do público, porque se eu me apaixonei e gosto de inovação, de pensar no futuro, nada melhor de pensar com gente que tenha, teoricamente, muito mais tempo de futuro do que os outros, né? E poder transmitir a experiência de quem já conviveu 50 anos de vida, 30 de experiência profissional, né? Para quem está começando, acho que já pode, de repente, encurtar um pouco do caminho, né? Com os erros e as dores de quem já passou, né? Não necessariamente precisa sofrer as mesmas, pode sofrer outras. Tá? Eu vou colocar, então, a apresentação aqui, compartilhar com vocês. Há uma parte da inovação que eu sinto muito, é que esse tipo de apresentação e outra eu gosto presencial para poder trocar mais a dinâmica, sentir, enxergar a cara de quem está vendo e poder trocar ideias, então isso a gente perde um pouco, né? Mas depois fica aberto. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, de repente fica, eu acho que a Sandra talvez já tenha visto uma apresentação nossa, aí não vale. A Heloísa não viu, então ela pode falar que eu vou fazer uma ou duas perguntas aqui só para criar esse clima pelo menos de troca. Tá? Para quem não sabe, a Sandra também é colaboradora aqui da Externo do Trabalho e com muita honra, uma grande colaboradora, muito eficiente aqui, a gente gosta muito de trabalhar com ela aqui. Tá, eu vou compartilhar então a apresentação com vocês. Estão enxergando? Está compartilhando a apresentação? Sim, tudo certo. Tá? Então tá. Bom, esse convite, né, para falar de novos negócios, transformações da engenharia e o futuro profissional, né, é um desafio muito grande para a gente e para todos, né, essa expectativa. Então, eu gosto de começar. Se a Sandra não viu ainda essa apresentação, ela pode dar o palpite dela. Se viu, deixa só para a Heloísa aqui, né?
eu gosto de começar assim com um desafio para ver se está todo mundo participando, colaborando, entrando no clima, né? Então, fica, se a Sandra já fica para a Luísa, ela consegue identificar o que é essa imagem. Se a Sandra não viu, pode falar, pode dar o palpite dela também. Eu ia dizer, eu não vi essa imagem Ah, ainda. então tá, então pode as duas aqui, eu dou uns 10 segundos para vocês duas adivinhar o que é isso. Caramba, eu quero ajudar. Tá muda, Heloísa. A gente não conseguiu te ouvir. Opa! Não, eu estava pedindo ajuda dos universitários no chat, se eles quiserem me dar uma cola, assim, porque eu não sei o que é. Tá realmente bem difícil. Elas se são capacetes. Nossa! Isso é um depósito. Eu vou dizer para os jovens que talvez nem saibam o que isso aqui é. Para mim, isso aqui é um depósito de uma capa de celular antiga. Porque quando eu me formei, tá, não tinha celular. Então, estou falando com você. Nós vamos fazer uma viagem aqui no tempo, né? Tanto no tempo para o passado, mais distante e menos distante. Eu, quando estava me formando, com a idade da maioria das pessoas que estão aí, o meu celular, quando eu tinha que ir para uma obra falar para outra, era esse aí. Né? Não sei se todos sabem, né? Cada esquina da cidade tinha o orelhão, que a gente chama, né? Eu falo, essa capa de celular grande que a gente entrava lá dentro para se proteger do sol, da chuva e um pouco do som. E aí tinha um aparelho enorme que a gente tirava o fone do gancho, também não sei se você sabe o que é gancho, tirava o fone do gancho para botar no ouvido, né? E ainda tinha uma ficha que a gente comprava e colocava a ficha para poder falar. Né? Aí quando caía a ficha, aí tá a expressão caía a ficha, né? Para cultura, para quem não sabe, quando caía a ficha a gente podia falar. Nem me lembro se era 30 segundos, um minuto e meio, senão tinha que estar colocando mais ficha para falar. Então eu estou falando que quando eu me formei, a forma de comunicação que não fosse de um ambiente físico, não tivesse um telefone fixo, nós tínhamos que ir para uma esquina para telefonar para alguém. Hoje os profissionais não têm como pensar, não está andando desde uma criança com o celular na mão. Então já vem a mudança de processo, a mudança. Imagina se eu tivesse que me fixar, que para trabalhar eu tinha que ter um orelhão próximo para poder me comunicar e eu estivesse levando esse procedimento até hoje. Né? Então, para deixar claro para vocês que isso tudo muda, tá? E que vocês, o presente de vocês hoje, com o que estão aprendendo com a tecnologia de hoje, daqui a pouco, e cada vez isso é mais próximo, daqui 2, 3, 5, 10 anos, algumas coisas não vão fazer mais sentido nenhum. E a gente simplesmente vai ter que esquecer. Tá? Isso aqui também, em termos empresariais, serve como um outro recado. Assim como essa empresa, que era uma grande empresa telefônica, né, uma multinacional que está aqui, essas empresas aqui também não existem mais. Tá? Então, voltando à história, mais recente um pouco, aquela primeira figura da esquerda ali, um disquete, para quem não sabe, né? Para qualquer dado que tinha que colocar no computador, ia via disquete. Um disquete desse guardava 1.4 mega, né? Hoje o celular guarda 100 mil, 150 mil vezes mais informação que um disquete desse. Ou seja, teria que ter 150 mil disquetes desses dentro de um celular nós temos hoje. Tá? E até para instalar um programa simples, às vezes tinha 10 disquetes que a gente botava um, botava o outro, e o procedimento para instalar um programa que hoje tu faz um aplicativo, num clique, em segundos tu instala o programa. O segundo foi já um celular, eu já estou vindo mais para a linha do tempo, então vocês podem estar começando a lembrar mais. Né? Antes dos smartphones, era um celular que tinha quase tudo, né? Ele telefonava, ele tinha agenda, né? Eu acho que esse não tinha foto, eu acho que tinha agenda, tu calculava, mandava mensagens, né? E é uma grande empresa que também já não existe mais. A terceira imagem, vocês imaginam, hoje para ver um filme, eu já estou falando, já começa a vir mais recente ainda, né? Tu tinha que ir numa colocadora, essa era a maior de todas, tinha que nem farmácia, quase tudo que é esquina. Tu tinha que ir lá pegar um filme, chegar em casa, tu tinha que ter um aparelho, botar no aparelho, assistir. Os mais antigos a gente tinha que até rebobinar para entregar, né? E levava no outro dia para entregar. Se não levasse no outro dia, tu ganhava multa e ia pagando mais diária para assistir um filme, né? E a Kodak é uma das maiores empresas de fotografia ou de máquinas fotográficas, né? Naquela época tu tinha esse filmezito, né? Tô falando de história, para quem não sabe, tu tinha que botar um filme desse dentro da máquina, né? Para tirar, nesse caso aí, 24 fotos.
Eu, a semana passada, estava de férias com a minha filha, 8 dias. Cada dia ela parou em 10 locais diferentes. Cada local desse tinha que tirar umas 50 fotos até ela gostar de uma. Ela deve ter tirado as 4.000 fotos. Não tinha como a gente fazer. Né? Não tinha. Adriano sabe. Opa! Fala, fala. Adriano sabe que o meu irmão tem 16 anos. E esses tempos a gente conversando, eu contei para ele, né, de como eram as câmeras. Você acredita que 3 semanas depois ele voltou nesse assunto, contando? Ah, tu acredita que eles estavam tentando me enganar, brincando, zoando comigo, achando que eu ia acreditar que precisava? É. Então, fora do imaginário dele, dessa geração que é essa câmera. Então, não tinha como a gente tentar ver qual era a pose melhor, porque Deus me mandava revelar, 2, 3 dias depois ficava pronto, e era caro cada revelação. Eu me lembro de viagem, fazer viagem, que tirava uma quantidade maior de fotos e revelava menos, porque eu não tinha dinheiro para revelar tudo. Né? Vou ficar aguardando o filme até se perder, porque eu não revelei tudo, porque não tinha dinheiro para revelar. Né? E hoje isso a gente faz tudo num aparelho só. Tá? Ninguém hoje vai ter mais esse trabalho, ou seja, tu conseguiu fazer o processo de inovar e não ter mais saudade ao se prender num processo antigo. Agora imagina se o teu processo fica fixo em função de algum elemento desse. Assim com as empresas. A Blockbuster ela teve a proposta, a Netflix se ofereceu para ser vendida para a Blockbuster no início, né? E a Blockbuster disse, não vou. Com essa internet aí vai levar dias para baixar um filme, não tem futuro no negócio de vocês. E a Kodak foi um técnico da Kodak quem descobriu a máquina digital, a ferramenta, né? A tecnologia para a máquina digital e escondeu lá dentro porque ia acabar com o negócio deles. Então, não é essa forma que a gente tem que trabalhar, aí eu falo como empresa e como profissionais. Aí já vindo mais para algo pessoal, em abril de 2017 eu fui num evento de inovação, né? E nesse evento foi lançado, no dia anterior tinha assinado um contrato entre a Embraer e a Uber, né, de um projeto de lançar o carro voador já com uso na Copa do Mundo de 2022. 2022 é o ano que vem. Né? Então, tu vê que eu já estou vindo cada vez mais recente. Em 2017 mostraram isso, que eu já fiquei espantado, né? De carros voadores para a Copa de 2022. E está chegando lá e o projeto vai ser executado. Eu não sei com qual, né, com qual eficiência vão conseguir, em função da regulamentação toda, mas a gente já sabe que já tem, né, os drones gigantes, os carros já para transportar as pessoas. E o que mais me espantou quando eu assisti esse evento, eu lembrei logo disso. Agora a gente viaja para os anos 70. Eu não sei se vocês, os mais novos, já viram isso. Eu gostava muito desse desenho na época, era a minha infância, né, dos anos 70, onde a família andava num carro voador, eles tinham um aparelho que falava com as outras pessoas a qualquer distância e tinha imagem, ou seja, o celular que a gente tem hoje com imagem, eles tinham ali, a gente tinha naquela época. Tinha o robozinho que arrumava, limpava as casas, ele fazia, era a secretária da família, assim como os eletrodomésticos também falavam. Ou seja, muita coisa que hoje nós estamos chegando quase a isso, muita coisa já existe, lá nos anos 70 ficava numa imaginação que eu imaginei que eu nunca iria viver. Né? Então, nós estamos falando de vários fatos, uns recentes, né, que alguns de nós já viveram aquele passado que hoje não tem mais sentido, outros que não, né? E nesse, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia estar vivo para ver isso, ou se isso ia ser possível. E falta pouco. Mas aqui o que mais também me assustou, me espantou em 2017, que eu trabalho, como já fui apresentado pela Sandra, na STE, né, uma empresa de engenharia, né, que ela tem quase 50 anos, né? E hoje, por exemplo, na empresa não tenho dúvida que os maiores projetistas e executores de rodovias, por exemplo, estradas, vias, estão aqui na empresa. Tem gente com 30, 40, 50 anos que sabem tudo de projetar e construir rodovia. E cadê a rodovia aqui? Né? Então, são aqueles cliques que vão dando na gente. Imagina eu ficar me especializando na faculdade, eu quero ser o grande projetista de rodovia, vou ser o melhor daqui 30 anos, ninguém vai projetar e saber tanto quanto eu de rodovia.
Então, claro que a gente tem que aprender, tem que saber, mas a gente tem que estar sempre ligado no que está fora da nossa caixa, porque daqui a pouco não é um concorrente, não é alguém que saiba projetar mais do que eu que vai ganhar meu mercado, assim como foi na Kodak e todos os outros. Pode o meu mercado acabar e acabar com todo mundo que está no mercado despreparado. Tá? E aí serve para as empresas, serve para nós todos como técnicos e profissionais. Né? A grande vantagem aqui na STE é, claro, que boa parte dos empreendedores, é o caso da STE, uma empresa de 50 anos, que os fundadores, os empreendedores, por si só já são inovadores, né? Então, eles sempre tiveram isso em mente. Eu sabe que o que trouxe aqui não é o que vai levar adiante, tá? Então, eles estão sempre focados, sempre sabendo em ser o melhor naquilo que está fazendo, mas sabendo que aquele mercado pode mudar e está de olho nisso. Tanto que a STE, ela já há 30 anos atrás já entrou em concessões de rodovia, já participou de concessões de rodovia. Hoje ela participa em concessão de saneamento, ou seja, ela opera o saneamento, não é só aquela coisa, não, vamos fazer o projeto ou fazer a obra, porque isso pode mudar a forma de fazer projeto ou obra, mas ela tem uma concessão de 20 anos de saneamento em Maceió, por exemplo. Ela tem a concessão que ganhou desde o ano passado agora, a iluminação pública de Porto Alegre, por exemplo, a responsabilidade, ou seja, toda ela é da STE, um consórcio de 4 empresas onde a STE faz parte. Ou seja, ela está trocando a iluminação por LED, ela está fazendo a manutenção, ela está operando em função do valor que é arrecadado de iluminação pública, ou seja, daqui, nesse período de 25 anos, ela é a dona da iluminação pública de Porto Alegre. Então, ela pode acompanhar a tecnologia, ela não vai ser só o fabricante de iluminação, saber quem projeta a iluminação. Ela vai estar operando aquilo, então capacita ela conseguir conviver com inovação. E agora, desse mês de 2020, agora nesse mês de outubro, né, em 2021, ela ganhou a concessão de duas florestas nacionais, ou seja, de parques, unidades de conservação, né, que vai operar as unidades de conservação por 30 anos, a de Canela e de São Francisco de Paula. Então, são negócios diferentes que nada tinha a ver com aquele core anterior. Quer dizer, tem a ver pelo nosso conhecimento, mas já está pensando uma nova forma de fazer negócio e de trabalhar. Tá? Bom, um dono de uma empresa dela, quem criou uma empresa dessas, os grandes lideranças de grandes empresas, têm a cabeça normalmente, porque senão não chegaria onde estão com essa liderança, com a cabeça mais aberta para inovar ou para ver o que tem no mercado. Mas a STE tem 700 colaboradores. Colaboradores, engenheiros e outros técnicos, mais da metade são engenheiros, que são formados nas cadeiras universitárias. Aí também é muito importante essa troca com a universidade, porque eu acho que quem mais tem que se renovar é são as universidades, porque a engenharia de hoje não deve ser muito diferente do que se dá na engenharia de hoje do que eu estava há 30 anos atrás. Isso é um problema, para mim, um problema, quer dizer, um problema grave que tem que ser resolvido, e para isso muito mais a parceria, eu ter essa oportunidade de estar conversando com a universidade, né, de como levar isso, eu vejo aqui dentro, como levar isso para os técnicos de engenharia que hoje, agora ninguém sabe mais projetar uma rodovia do que eu, e dizer para ele, olha, não tem mais rodovia para projetar, agora tu vai ter que projetar caminhos no ar, de outra forma, então nós temos que estar sempre preparado para isso, e como levar esse desafio para dentro da empresa. Aqui, já que aproveitar a oportunidade que eu estou com a psicóloga, como parceira aqui de apresentação, né? Eu trouxe isso é o mito da caverna de Platão, não sei se o pessoal tem conhecimento, quem tem, quem não tem, eu vou fazer aqui um resumo breve, depois a Luísa pode avançar nisso se ela tiver interesse e ficar falha a minha apresentação, né? Mas um resumo do mito da caverna, o que é? Isso, então, estou falando de 2.500 anos atrás, né? Um filósofo e matemático, né? Platão, ele criou esse mito para poder explicar esse princípio, esse comportamento do ser humano de ser avesso à mudança, ter medo de mudança e se acomodar muito fácil, achando que está mais seguro sem mudança. Deixar bem claro, achando que está mais seguro sem mudança. Então, o que é o mito? Que tem pessoas que ficam dentro de uma caverna, estão olhando para uma parede, nessa parede está sendo projetado imagens a partir de um fogo ali que vocês estão vendo, e claro, aí tu pode considerar pessoas, instituições, o que é Deus, o que é
tu queira imaginar, que estão manipulando essas personagens e que tu está vendo essa projeção na parede. Manipulando de uma forma que todo mundo, aquele cavalo, aquela raposa, aquele soldado, estão lá caminhando na parede, normalmente sempre da mesma forma, a gente sem criar muita expectativa de mudança, e eu estou me sentindo seguro porque sei que eles estão lá na parede, eu estou sentado aqui e eles não estão me atingindo, né? E aí as pessoas se achando confortável. Aqui, claro, nessa figura tem, né, um reforço mostrando as pessoas acorrentadas, né, mas se sentindo seguras e achando que isso é vida, né? Enquanto que um desses escapa das correntes, claro que aí tem toda a história de sair da caverna, que é funda, tem que subir, é longa, passar o muro, mas quando ele chega na porta da caverna, tem a ofuscação da claridade do sol, que incomoda muito. Quando a gente começa a enxergar, isso incomoda, a gente fica cego até conseguir se acostumar. E aí tem todo um mundo que não é teoricamente não controlável, né? Mas um mundo todo pela frente para ser descoberto. Quando ele vê essa maravilha, que o mundo não era aquela projeção simples lá, e que ele percebe que ele estava acorrentado, preso, isso não quer dizer segurança, ele volta para falar com os amigos, né? Querendo mostrar o mundo, e isso é outra coisa, isso aqui não é mundo. Eles não só não acreditam, como até tentam matar ele e tal, porque não querem que esse tipo de ideias venha para esse grupo. De uma forma sucinta, depois, se Luiz quiser complementar depois, mas para poder explicar. E inovação é isso. É uma grande preocupação que, às vezes, algumas pessoas conseguem vislumbrar e tem essa dificuldade. E o comportamento humano, a gente sempre se acha mais seguro quando acha que conhece tudo e acha que tem controle de tudo, né? E inovação nós nunca vamos ter controle, tá? E aqui também, aí eu vou para mim, uma das grandes figuras sobre inovação, né, que ele sabe que inovar é conexão e de experiência entre pessoas, que tu não inova sozinho, e que por isso ele consegue transformar aquele monte de aparelho num aparelho só e todo mundo esquecer os aparelhos, não ficar preso lá na projeção, porque poderia estar todo mundo ainda com a máquina fotográfica e tal, mas ele tem essa sabedoria de fazer as pessoas irem sem medo para a inovação e sentir a necessidade dela. Na ST, o que a gente fez? Na ST, a gente começou a trabalhar com isso, com conexões. Imagina uma empresa com 700 engenheiros, tu querer dizer que sair da projeção, né? Sair daquele tua prancha, na época que era uma prancha do AutoCAD e tal, que o mundo não é só aquilo, que tu tem que olhar mais para fora, que daqui a pouco pode não ter mais rodovia, né? Então, foi feito todo um trabalho, né, de equipes colaborativas na empresa, para a gente começar a enxergar o mundo de outra forma, né? Essa cooperação, acreditar de uma forma cega nos parceiros e o que estão acreditando, não acreditar no outro, que é assim que se inova, né? Então, aqui, como eu não vou ter muito tempo, mas foi todo um trabalho feito, né, na empresa, e aqui eu faço uma linha do tempo, né, para mostrar esse processo dentro da empresa de inovação, né? A empresa foi criada lá em 73, em 2010 já foi uma grande, digamos assim, inovação na área ambiental, né? Hoje a área ambiental representa 20% da empresa, tem em torno de 100 colaboradores na área ambiental, né? De uma empresa de engenharia, então isso já foi uma grande inovação. Em 2017 começamos com o processo de equipes colaborativas, trabalhar com corporação, e paralelo a isso, todo um processo de trazer a cultura da inovação para dentro da empresa, porque tem que começar a ir aos poucos mudando a cultura da empresa. Em 2019, depois de ter muito contato com startups, de fazer pitch days, de começar a mostrar que o mundo dá esses recados, muitas palestras, que esse mundo não é tão seguro, esse mundo que a gente conhece não é tão seguro assim, ele não é tão controlável assim como as pessoas acham que é controlável, né? Então, o maior controle que a gente pode ter é estar sempre participando da criação do novo e não ficando no velho, porque isso a gente não controla, que vem um novo aí nos pega de surpresa. Até que em 2019 foi criado um hub de inovação, um spin-off, uma empresa, com um foco diferente. Fica dentro da STE, a estrutura física da empresa fica no térreo de uma das partes da STE, para ter esse contato com outras empresas de forma mais próxima, né? Aqui está a parte do ambiente interno. Então, aquelas surpresas até
a criação, assim, na hora de criar o Habitat, eu estou falando 2019. Aí começa o projeto do Habitat, eu estou lembrando até hoje, né, o projeto de eu quero começar nessa sala, para depois um local muito maior, e aí sai a pandemia. Então, a gente vê que não tem controle nem sobre a gente pensar que está pensando em inovação, não se tem controle. Tá? Então, se criou um ambiente, né, que é esse ambiente onde eu estou agora, tá, que é o Habitat, um ambiente para inovar, mas, principalmente, quando eu estou falando em conexão, é conectar os colaboradores da empresas, outras empresas, então, por isso é uma empresa nova, pode vir até um concorrente da STE, né, aqui para dentro para criar novos negócios e novas soluções, para ajudar junto a construir problemas novos. Startups, nós temos startups trabalhando com a gente, universidades, né? Então aqui foi até uma surpresa em termos de tempo, as universidades foram quase as primeiras a nos procurarem para ter essa troca, né? Governos, organizações, então para em conjunto a gente achar soluções inovadoras, tá? Sempre na procura de melhoria de projetos, serviços, otimização dos processos, para que a gente tenha, como sempre, com foco em produtividade, impacto, qualidade e economia, tá? Então, sustentada pelos dois pilares, né, inovação e cooperação, né, atuando nessas três áreas, tá? Por que a gente focou em três áreas bem específicas? Porque são as áreas que a gente conhece os problemas, eu não estou falando em conhecer as soluções, tá? Que quem conhece a solução não precisa fazer inovação, tá? Só que as soluções hoje pode não ser a solução de amanhã, aquela história da gente estar sempre com as perguntas e não com as respostas, tá? Então, a gente conhece muito os problemas, tá? Então, problemas de como se constrói, de como se constrói uma rodovia, por que uma rodovia, o porquê do saneamento, qual é o problema do saneamento. Os problemas a gente conhece muito bem, a gente já viu várias soluções, mas tem que estar focado nos problemas. Então, esses 700 colaboradores com 50 anos de experiência conhecem muitos problemas de infraestrutura e mobilidade. E a questão socioambiental, porque nada daqui para frente pode ser feito sem se pensar na questão de infraestrutura e mobilidade, sem o socioambiental junto. Então, nós somos um hub que já é conhecido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como um hub que tem focado nessas três áreas. Às vezes vem startups com soluções para uma outra área específica e um hub conectado a isso. Não, essa solução pode servir nessas áreas, aí nos procuram, né? Que é assim como universidades ou qualquer ente que queira soluções ou chegar ao meio de inovação, né? Nessas áreas a gente tem a forma de depois validar as inovações. Algumas coisas que a gente já vem trabalhando aqui dentro, né? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. São questões, então, de cidades inteligentes, a automatização de gestão ambiental, como nós temos muitos contratos de gestão ambiental, a gente focou muito nesse ano de 2020 e 2021. Aqui também outra característica. Quando o Hub foi fundado em dezembro de 2019, em março de 2020 houve a pandemia. É natural que houve, pelo menos no ano 2020, um afastamento entre as empresas, nós ficamos muito focados, então, nos problemas da própria STE, que ela está resolvendo. Então, os projetos que nós desenvolvemos em 2020 e 2021 tiveram muito foco na STE, mas a ideia do Hub é ter foco no setor, ou seja, ele ser um Hub para ajudar todo o setor. Tá? Então, vocês vão ver que a gente focou onde a STE estava com os problemas acontecendo nesse período de 2020 e 2021. Né? Então, a questão de inteligência geográfica, que a gente tem um foco, a gente tem uma equipe muito boa nessa área aqui, né? Cadastro e gerenciamento de faixa de domínio, ou seja, aquela faixa que é do governo, das rodovias, que nós temos contrato de gerenciamento. A questão da iluminação pública, como a STE tinha ganho um contrato de iluminação pública, então como fazer gerenciamento desses ativos. A parte toda de inovação social, economia circular, comunicação e educação ambiental, né, que sempre foi também um dos fortes da gente. Então, os projetos de 2020, tá? De uma forma, eu vou passar aqui bem rápido. Eu não sei se eu estou sendo muito longo, muito rápido, ou tá bom meu ritmo. Né? Em 2020, nossos projetos ficaram não limitados a esses 3 contratos, mas muito direcionados a esses 3 contratos, porque foi um período de pandemia, nós meio que nos fechamos para a própria STE até voltar a conexão com as outras empresas. Então, nós estivemos trabalhando muito com a questão de gerenciamento de faixa de domínio, iluminação pública, concessão de parques e a questão de medição e monitoramento e melhoria de processos internos.
Questão de gerenciamento de faixa de domínio, nós tínhamos essa oportunidade, que a STE tem um contrato de gerenciar os 900 quilômetros da EGR, então nós tínhamos toda essa malha de rodovias do estado para fazer o gerenciamento. Então nós começamos a automatizar todos os processos. Hoje o nosso fiscal está lá no campo, ao mesmo tempo o fiscal da EGR já está obtendo a informação de qualquer evento que nós temos encontrado no campo, e a partir de aplicativo já passa para a empresa, a empreiteira responsável para resolver o problema, e ele continua acompanhando isso tudo num painel de indicadores. E como foi um período até hoje, onde os fiscais, funcionários públicos ainda estão, né, recém saindo agora do home office, então ele de casa acompanhava via aplicativo. Isso nos facilitou também, né, porque sempre no setor público houve sempre muita restrição a esse tipo de coisa, né? Então, como todo mundo estava em casa, a gente começou a usar a ferramenta para facilitar ele de casa acompanhar o que estava acontecendo nos 900 quilômetros de rodovia, né? Nós fizemos o levantamento, nós compramos um drone com RTK, né? Na época foi o primeiro do Rio Grande do Sul, não sei se tem mais hoje, né? E voamos 900 quilômetros de rodovia com um drone com RTK. Temos todas as rodovias hoje georreferenciadas, né? Com todo o cadastro das rodovias da GR. Dessa forma aqui. Então, vocês veem que ele tem a identificação de cada elemento que tem na rodovia, né? Dos 900 quilômetros de rodovia da EGR. Aí depois nós tínhamos um outro contrato maior, que é do DAE, de fiscalizar 1.600 quilômetros. Aí não são 900, é o dobro, né? Bom, não precisa todas aquelas informações que a gente tinha com drone. Como é que a gente pode fazer mais barato? Que tipo de solução a gente pode encontrar mais barata, né? Aí nós utilizamos uma GoPro georreferenciada num veículo, né? E com ele nós conseguimos, né? Hoje eu tenho um software que eu estou acompanhando lá no veículo a imagem. Na imagem de satélite tem informação onde é que está a câmera, né? O que eu estou enxergando pela imagem e o que está cadastrado na imagem de satélite. Tá? Então, isso foi todo um aprendizado que começou lá com a EGR com drone, e depois a gente viu, a gente consegue fazer mais barato dessa forma, para ter informações semelhantes ou conforme a necessidade do contrato, né? Mas então, tirando aquela coisa de começar a tornar as coisas mais online daquilo que seria presencial, um fiscal o tempo inteiro no campo acompanhando, né, os problemas ou o cadastro que está acontecendo nas rodovias. Aí, na questão da iluminação pública, né, de Porto Alegre, que é o contrato que a STE com mais outras 3 empresas no consórcio ganha a iluminação pública de Porto Alegre, nós utilizamos a mesma tecnologia, porque o primeiro passo, a primeira tarefa das empresas de iluminação pública é cadastrar os 105 mil luminárias de Porto Alegre, tá? Então, nós tínhamos que fazer o cadastro em plena pandemia, 2020 e 2021. O que a gente fez? Utilizou a mesma coisa, nós fomos para a rua, utilizando as imagens, os cadastradores que estavam espalhados pelo Brasil, dentro de casa, fazendo cadastro, né? E a informação, ele ficava assim, ele tinha lá a imagem, ele tinha tanto a imagem de satélite como a imagem da câmera do veículo, e ele parava na frente do poste e cadastrava o poste, em vez de estar lá no local cadastrando no sol, na chuva, com pandemia. O início começou no forte da pandemia, ele cadastrando de casa todas as informações. Com o que a gente aprendeu lá nas rodovias, aplicamos aqui. Bom, fomos investir na área de parques. A primeira licitação que saiu no estado foi os aparatos da Serra. Nós utilizamos essa tecnologia toda para cadastrar tudo lá, porque como é que funciona, para quem não sabe, né, esse tipo de licitação? O governo federal colocou lá uma outorga, que chama, ou seja, um valor mínimo que as empresas vão ter que pagar para operar o parque durante 30 anos. Nesse caso, o governo federal botou... botou 700 mil reais, que seria a outorga mínima, né? E a gente fez um estudo para ver tudo que valia, o que a gente poderia aproveitar e tirar retorno financeiro das atrações, o que poderia fazer de investimentos, né, em cima disso. E só que não ganhamos. A oferta mais cara foi de 20 milhões de reais, né? Foi muito acima do que nós estávamos propondo a fazer.
para ver como tem valor isso tudo e é todo um mercado novo surgindo. Mas a gente aproveitou a nossa tecnologia para estudar todo o parque, para oferecer as informações o mais precisas, suficiente para quem ia decidir por parte da empresa o preço para tentar ganhar a licitação. Aqui a questão de medição e monitoramento de processo, né? Nós tínhamos também... Isso aqui foi uma startup que veio do Espírito Santo, aqui num outro hub, para mostrar uma tecnologia para eles, e lá viram, olha, o serviço de vocês pode servir lá para o Habitat. Eles tinham um equipamento para medir volume a partir de um equipamento desse, que fica na mão de uma pessoa, fica medindo o volume de minas, né? De monte de minas. E nós vimos a possibilidade de utilizar isso no nosso problema, aquela coisa de tu sabe o que faz, mas ficar focado no problema. A STE tem muitos contratos que a gente chama de autorização especial de trânsito, onde ela vai medindo a altura de viaduto, placa, ao longo do país inteiro, porque toda a carga que está acima das medidas normais, ela precisa de uma autorização especial, então tem que saber se ela passa embaixo do viaduto ou não. Então, nós estamos tentando utilizar essa tecnologia para que dentro de um veículo a gente consiga essas medições, sem ter que parar com uma trena e medir com trena. Nós não chegamos ainda na precisão possível ainda, mas nós estamos no caminho. Como é que eu estou de tempo? Estou terminando. Tá. Bom, 2021, só para mostrar o resultado, com aquelas experiências de gestão ambiental de rodovias, nós ganhamos uma licitação na Bahia de fazer a gestão dos 11 mil quilômetros da Bahia. Hoje nós estamos voando lá, acabamos já 2.300 quilômetros de drone e 11 mil quilômetros com a câmera georreferenciada na Bahia, onde cada trecho nós vamos ter informação de tudo que existe na faixa de domínio, que tem de poste, edificação, dispositivo de publicidade, acesso, de toda a malha rodoviária da Bahia. Em relação à iluminação pública, hoje nós temos o cadastro já concluído dos 105 mil postes e luminárias de Porto Alegre nessa forma. Eu clico ali, eu tenho a informação de todos os dados, né, do poste, da luminária, inclusive a foto do poste. Tudo feito daquela forma. A questão da operação dos parques, nós estamos começando esse mês. Então, nós perdemos aquele de aparatos da Serra, mas ganhamos a Floresta Nacional de Canela e a de São Francisco de Paula. E aqui, para encerrar, né, deixar alguns recados para vocês aqui. Eu gosto muito de assistir várias palestras do Romeu Bussarello, tá? Ele é professor de MBA e pós-graduação em marketing, né? E eu botei algumas frases deles, eu acho que para vocês aí, o pessoal jovem, nunca esquecer, e para a gente, né? Então, a questão de inovação em uma empresa, não tem fórmula mágica, é uma coisa que eu saí pesquisando muito, como é que eu vou inovar na STE, e no fim a gente tomou um caminho aqui que eu não vi em lugar nenhum outro, tá? Então não tem fórmula mágica, a gente tem que ir testando mesmo, ver qual é a fórmula para o teu problema, tá? Não tem como fazer planejamento a longo prazo, isso não existe mais, nós temos que ter uma meta ali a médio prazo e longo prazo, mas planejamento a longo prazo não existe, não é possível, né? Nós temos um começo, mas não tem meio nem fim, não sei como é que vai ser o andamento e não sei como é que vai terminar, eu sei que eu tenho que começar, tá? Não existe uma versão final, a gente nunca consegue chegar na versão final, não sabe qual vai ser ela, tem muita frustração no meio do caminho, tem muita falha no meio do caminho, a gente tem que aprender a não ter medo de falhar, de errar, tá? Porque com isso vem muito aprendizado. E outras, né, tem muitos, ele fala, muitos soldados ficaram para o caminho, muita gente desiste, realmente, né? Que é muito difícil tu sair daquela parede que está tu projetado, tu sentadinho, e arriscar fora da caverna. Aqui eu queria fazer uma outra pergunta, agora não estou vendo ninguém, né? Que ele fez, no caso, o próprio Bussarello viu isso aqui, eu achei muito interessante, isso aqui que sirva para vocês, os jovens, né? Sempre que tiverem que iniciar, enfrentar um novo desafio, ele faz uma pergunta assim, se é possível fazer um churrasco sem dinheiro? Será que alguém pode me... Luísa, Sandra, está me ouvindo aí? Estou sim. Olha, eu não descobri ainda, pelo menos, né? Geralmente precisa. Eu acho que até que é possível, né? Depende do que você está considerando dinheiro. Se é a moeda, ou se a gente pode pensar em trocas aí.
sei que lá na casa da Sandra, quem sabe a gente conseguia fazer esse churrasco. Exatamente isso. Um entrega a churrasqueira, um leva a cerveja, um leva o vinho, um leva o pão, um leva a carne, né? E todo mundo leva a vontade de compartilhar. Então, quando a gente começa, se eu não tenho dinheiro, eu não consigo, não. Se eu não tiver relacionamento, parcerias, eu não construo nada. Tá? Então, é muito mais importante que o recurso financeiro. Tá? Ele sempre fala, eu não botei essa frase aqui, uma outra frase dele, que ele diz que o que mais conta, só que eu acho que não põe muito, porque aí na universidade o pessoal vai querer fazer só isso. Né? Ele fala que como é que é? Hora chope, eu acho que ele fala. Né? Que o mais importante numa escola, universidade, é a hora chope. Né? E principalmente na universidade, é os relacionamentos. Tá? Vai ser muito mais importante que o aprendizado de vocês, o relacionamento, porque esse meio é o meio que vai conviver junto depois. São os relacionamentos durante o período da universidade. Aqui encerro com mais algumas poucas, né, reflexões dele. Né? Começar é mais importante que estar certo, porque se a gente tiver a preocupação de estar certo, a gente não começa nunca. A gente nunca vai ter certeza de estar certo. Tá? Então, comecem. Claro que tem que analisar, não de qualquer forma, mas comecem sem ter aquele medo de só vou começar se eu estiver certo. O amadurecimento vem com os danos e não com os anos. Né? Então, a gente amadurece. Às vezes, tem pessoas muito mais maduras, com muito menos anos anos de idade, porque ela teve mais aprendizado com os danos e não com o tempo. Né? Aquele cara que vai ficar sentado na caverna, na mesma projeção, ele vai passar a vida, entre aspas, dele, olhando lá e não vai ter amadurecimento. Se o cara jovem saiu de dentro da caverna, já vai começar a amadurecer. Aí é preciso reduzir o coeficiente de cagaço, isso até hoje deve ter, né? Que na engenharia sempre tem uma fórmula e tem um K. Faz todo o cálculo cheio de precisão, cheio de integral, aí depois põe um K lá, que é multiplicar por 2, 1,5, 1,8. Então, a gente tem que começar a reduzir esse coeficiente de cagaço, né? Claro que tu vai ter a responsabilidade de não fazer um prédio cair, no caso de engenheiro, tá? Mas tu tem que começar a reduzir isso, porque senão tu não inova, tá? E o amadurecimento, a mudança favorece as mentes preparadas. Então, por isso que eu estou tentando, de alguma forma, e claro que eu acho que a Heloísa é muito mais do que eu, né, de estar mexendo na cabeça dos mais jovens aí, porque a mudança vai favorecer aqueles que estão mais preparados. E o medo, e esse é o recado final, né? O medo é momentâneo. Aquele medo de sair lá da caverna é momentâneo. Agora, o arrependimento de nunca ter saído, esse vai ficar. Tá? Então, para encerrar, eu queria dar essas reflexões para a gente discutir. Eu depois tenho eu separei de 30 minutos de uma palestra de um cara que eu também sou fã, um jovem empreendedor, engenheiro da construção civil. E nós dividimos aqui com 13 minutos de uma entrevista que ele teve, do futuro, o futuro da habitação. Tá? Se sobrar tempo, acho que a gente vai conversando, se não vou ocupar muito tempo, a gente pode botar o vídeo, e aí fico por conta da Sandra e da Heloísa. Da minha parte é isso, é agradecer imensamente a oportunidade e fico à disposição aqui para conversar com vocês. Está bem, Adriano. Você comentou que a Heloísa pode falar melhor, mas em relação à inquietação, né? Mas você trouxe a sua visão e despertou essa inquietação com essas suas palavras, né? Então, quando você estava falando, eu lembrei de uma frase que eu gosto bastante também, que é: comece antes de estar preparado. A gente fica, às vezes, esperando o momento ideal, com que a gente saiba tudo, né? E, infelizmente, ou felizmente, o mercado, ele talvez não esteja mais suportando que a gente espere terminar a graduação ali para ir resolver começar a trabalhar, ou que o que a gente está aprendendo daqui a pouco tem outras formas que a gente precisa ir atrás. Então, muito importante essas suas palavras de quem tem experiência, de quem trabalha na área. Aposto que muitas pessoas aqui no chat vão se sentir inquietas, como lhe ouvindo falar de novo, eu me sinto. Então, realmente, muito obrigada. Passo, então, a palavra para a Heloísa. A gente faz as perguntas, então, mais ao final, então, compilando para o Adriano e para a Heloísa o que a gente tiver.
Perfeito, então, boa tarde, pessoal. Eu quero começar aqui agradecendo o convite à Sandra e toda a organização da Semana Acadêmica. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa fala com o Adriano e com esse super case prático aí, que é, eu acho que com a fala do Adriano, um case que faz a tríplice hélice, que a gente chama, né? Que mistura aí as empresas, o governo e as universidades, assim como deve ser, né? Um ecossistema girando num todo e se complementando. Eu vou reforçar o meu lugar, de qual lugar eu falo, que eu não sou engenheira de formação, né? Eu sou psicóloga, eu tenho toda a minha trajetória voltada ao desenvolvimento humano e de organizações. Estou transitando no mestrado em engenharia também, mas é engenharia e gestão do conhecimento. Trabalho numa empresa aí que faz gestão do conhecimento para negócios. Eu não preparei aqui uma apresentação, porque assim como o Adriano, eu estou morrendo de saudade do contato, né? Da gente conversar olho no olho, ver as carinhas concordando ou discordando. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem abrir as câmeras, abrir os microfones e colocando comentários, trazendo exemplos. E esse tema, né? Falar de futuro, que é a nossa conversa aqui hoje, eu acho ele bastante desafiador, porque nós estamos num mundo tão incerto, né? De tantas mudanças constantes, como o Adriano bem colocou, a gente não tem controle. E por vezes é até arriscado a gente falar de futuro, mas extremamente necessário para a gente se preparar para o mercado de trabalho. Há muitas mudanças que já vinham acontecendo aí, mas que em 2020, 2021 foram muito impulsionadas pela pandemia, né? Tudo aquilo que a gente pensava, poxa, está mudando, mas ainda leva alguns anos, foram realizadas em um tempo muito curto. Eu acho que um exemplo clássico disso é o home office. Para a gente interagir aqui, tem uma ferramenta que é levantar a mão. Fica ali em cima, perto da bolinha do chat, tem uma mãozinha que vocês conseguem levantar. Eu gostaria que levantasse a mão quem aí está trabalhando em home office ou trabalhou em algum período aí do ano passado e deste ano. Opa, tá subindo esse número aí. Vamos ver quanto chega. Ó, 12, 13. Ó, tá, continua subindo. Vamos ver até onde vai. 16. Beleza, agora eu gostaria que levantasse a mão. Quantas pessoas aí já trabalhavam em home office antes da pandemia? Antes de 2020? 3 pessoas, olha, o número é muito menor. O home office, ele não é uma novidade, né? Não é uma coisa que surgiu agora. Ele já existe há muito tempo, mas muitas empresas que pensavam, olha, lá no futuro a gente vai ter que fazer isso, né? Está sendo falado, está sendo pensado, tem benefícios, mas primeiro a gente precisa testar, a gente precisa avaliar, a gente precisa fazer um plano de ação. Então, vamos fazer isso daqui uns anos para frente. Levaram aí uma semana para passar em home office e sem nenhum planejamento, né? Simplesmente a demanda veio, foi olhado o problema e ok, vamos lá. Uma empresa que eu estava atendendo no ano passado, eles fazem todo o trâmite das transações financeiras da Caixa Econômica Federal. Então, um erro deles impacta tanto a vida de tantos brasileiros, quanto a nossa logística enquanto governo. Eles levaram 2 dias para passar para home office e ficar tudo aí funcionando tranquilamente. Agora eu gostaria de que usasse aí a mãozinha também para mostrar
continua trabalhando em home office e a empresa não pensa em voltar? Até agora, só um levantou a mão. Olha só com 1, 2. Olha só, o número é menor ainda, o menor número de todas as possibilidades que a gente passou por aqui, né? E o que isso significa? Que mesmo tendo bons resultados e conseguindo colocar em prática isso que um dia já se pensou como um modelo de trabalho futurista, daqui muito distante, a gente mesmo assim está repensando esse modelo. Isso significa que é bom ou ruim? Não sei, não venho levantar essa questão, mas é um fato que a gente precisa considerar. Tem um estudo que nos ajuda a pensar aí nos desafios do futuro, e ele foi realizado pela McKinsey. Ele apontou que os CEOs eles estão mudando a forma de liderar e que isso já vinha acontecendo, mas com a pandemia ele ocorreu principalmente por necessidade diante de tantas mudanças. E o que foi constatado? Que a gente precisa pensar maior e mais rápido, que é o que o Adriano vinha colocando aí como exemplos, né? O que antes era pensado, repensado, planejado, aprovado, para ir ser executado a longo prazo, passa a ser feito aí em um volume e uma velocidade que antes era considerada até mesmo impossível. Em um exemplo, em 4 dias, gente, 4 dias, a Unilever, ela converteu todas as linhas de fábrica que faziam desodorante para fazer desinfetante para mãos. Pensa em que, como que a gente pensaria nisso, né? Às vezes a gente pensaria em anos, pesquisa de mercado, opa, surgiu a demanda, eles rapidamente aderiram. Um outro exemplo é uma empresa de Dubai, que trabalhava aí com cinemas. Eles levaram 2 dias para retreinar 1.000 porteiros e vendedores de ingressos para trabalhar para o dono de uma mercearia online. Que é outra coisa que a gente pensava, poxa, eu preciso treinar, eu preciso parar, eu preciso pensar. Não, foram 2 dias para, inclusive, mudar de área, né? A gente está falando aí de áreas distintas, são mudanças gigantescas e muito rápidas. Então, o que os CEOs hoje estão pensando, né? Eles estão reconhecendo as barreiras e a velocidade são menos sobre o limite técnico e muito mais sobre como as mentalidades em relação ao que é possível fazer, o que as pessoas estão dispostas a fazer e a processos burocráticos. E com isso, eu queria resgatar, assim, enfatizar 2 expressões que vêm tomando ainda mais força, que são os grupos empresariais e a atuação por projetos. Você já deve ter escutado aí Grupo Renault, Grupo Bradesco, Grupo MP Engenharia, e cada vez mais a gente está aumentando aí os grupos. Uma vez isso acontecia apenas com empresas com grandes faturamentos, mas hoje está se tornando muito, muito mais comum. E o grupo empresarial, né, para quem ainda não está tão familiarizado com essa lógica, ele é um conjunto de empresas que estão sob uma mesma direção ou administração. As empresas desse grupo empresarial, elas podem ter responsabilidade jurídica aí diferentes CNPJs, e pertencer também a setores diferentes, mas reportar uma única matriz, a holding. E por que isso vem acontecendo cada vez mais, né? As maiores vantagens estão na redução de riscos de investimento, à medida que a gente tem uma diversificação nos modelos de negócio. Por exemplo, aqui na Sapienza, nós fomos contratados por uma empresa em 2019 que trabalhava com produtos de limpeza hospitalar.
E esse segmento ele estava bastante abalado, por incrível que pareça, porque a gente estava em um momento que estava ocorrendo muita importação e as instituições estavam optando aí por preço mais baixo e não por qualidade. Diante desse cenário, né, essa empresa ela passou a investir em produtos para limpeza em shopping, supermercado, indústrias, que era o mercado que estava em alta. Pouco tempo se passou, né, veio a pandemia, os dispositivos de saúde voltaram à alta. Imagine aí, se nós, né, saímos de casa, voltamos, já trocamos de roupa, higienizamos tudo que vem de fora para dentro, então pense nos hospitais, né? Então esse segmento passou a voltar ao seu principal dessa empresa e é aí que passou a ser o forte deles. E por que quero dizer com isso, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Que nem sempre, quando uma empresa do grupo passa por essa volatilidade, vão ocorrer demissões ou novas contratações. Se a gente tiver profissionais ágeis que entendam a atuação por projetos, eles conseguem se adaptar junto ao mercado. Então, por exemplo, né? O Adriano estava trazendo. Nesse mês pode estar alocado a prestar consultoria para uma rodovia, né? E no outro mês para um parque ambiental, ou pode ser até mesmo ao mesmo tempo, né? Por que não? Se a gente está falando aí numa gestão de tempo, gestão de projetos. E alguns podem pensar até mesmo, poxa, mas isso não é justo, né? Eu me dedico tanto para aquilo, eu vou fazer uma contratação e depois vai mudar. Mas quem está direcionando isso não é exclusivamente aí o acionista, né? O CEO, o diretor, é o próprio mercado. Um exemplo bem simples aí, vamos levantar a mão de novo. Quem depois da pandemia passou a comprar pela internet? Ou se comprava, passou a comprar mais? Tá subindo. Vamos ver até onde chega. Tá em 15, 16, 17, continua subindo. Agora eu colocaria aqui, deixasse a mão levantada, quem não comprava, continua não comprando ou passou a comprar menos? Tá diminuindo as mãozinhas levantadas aí. E o que isso representa? Nossos hábitos de consumo, eles moldam o mercado. E eles nunca mudaram tão rápido quanto hoje. E as coisas estão passando a ficar aí obsoletas em um período muito, muito, muito curto. E é assim que as áreas de inovação também estão surgindo com força. Já vinham, né, estando presentes, mas ainda com muito mais força. E não é só porque as coisas novas são legais, né? Sim, por dois motivos. Um deles é a vantagem competitiva no mercado e outra é a própria sobrevivência no mercado, pois se a empresa não se atualiza, ela pode até mesmo acabar morrendo. E nesse papo de inovação aí, eu queria saber, estou gostando desse negócio de levantar a mão, porque daí eu vejo que vocês estão me escutando. E aí, sabe o que é inovação? Fala sobre inovação aí na sua atuação profissional. Levanta a mão. Pode repetir a pergunta? Quem aí conhece o tema inovação, consegue definir, utiliza ele na sua atuação profissional, em trabalho? Deixa a mãozinha levantada. Legal. Beleza. Quantas pessoas a gente tem aqui na sala? 82 pessoas. Nós temos aí 6 pessoas falando aí sobre inovação. E agora vamos ver. Quantos de vocês já visitaram um hub de inovação
ou fazem parte de um hub de inovação, de um centro de inovação? Deixa a mão levantada. Ó, temos 5, mais ou menos, então. Quem aí está falando sobre inovação no seu trabalho, né, na sua atuação? E olha, a inovação não é restrita aos hubs, né? Mas muitas vezes parece que sim. E esse pessoal aí que conhece? Quer abrir o microfone, falar o que entende por inovação, compartilhar com a gente? Vai ficar o convite. Enquanto vocês vão criando coragem aí para abrir o microfone ou para escrever no chat, eu vou trazer mais um conceito aqui de inovação, que é um que eu gosto muito, que é do Nick Baldi. Inovação, ela é a exploração com sucesso de novas ideias. E o que isso quer dizer? Que enquanto você tem uma ideia, é ainda uma ideia, não necessariamente uma inovação. Porque para ser uma inovação, a gente tem que ir para a prática, tem que colocar isso em prática. E para isso, é necessário, muitas vezes, que ela seja coordenada, que hajam espaços para isso, para que a gente fomente esse assunto, para que a gente consiga levar aí para frente. E talvez vocês pensem, mas isso não é para mim, eu não sou alguém inovador, deixa isso para a área lá de inovação, para o pessoal do Habitat, né? Muitas vezes a gente fala de inovação como se a gente encontrasse ela ali na esquina, né? E uma pessoa encontrou e eu não. Ou como se a gente nascesse, né? Se fosse algo assim divino, poxa, aquela pessoa super inovadora, ela nasceu com isso, que pena. Não. Mas é possível sim que a gente, inclusive, desenvolva um pensamento criativo, um pensamento inovador, né? Isso acontece quando nós passamos a olhar aí para um problema não como um problema, e sim como uma oportunidade de gerar uma solução. Né? Ok, Elo, estou olhando para o problema, e daí? O que eu faço com isso? Né? A gente tem que se aprofundar nele. Vamos pesquisar? Quem é que sofre com esse problema? Quando ele acontece? Por que ele acontece? Quais são os hábitos dessa população aí que a gente está falando? Vamos perguntar aos envolvidos, né? O que acham sobre isso? Somente entendendo muito bem o problema, se aprofundando no problema, a gente consegue inovar de uma maneira assertiva. E aí, a inovação, ela pode ser um produto, mas ela também pode ser um processo. Aí, na empresa de vocês, ou o que vocês têm analisado no mercado, tirando a STE, vocês conseguem pensar um exemplo aí de inovação? De uma empresa que vem inovando? De um produto novo? Desafio aí. Vocês são muito tímidos, 80 pessoas aí. Sofia, quer conversar? Então, tá. Já que enquanto vocês pensam, eu vou dando um exemplo. Vocês já devem ter lido por aí que a engenharia civil ela foi muito afetada durante a pandemia, né? Em função do isolamento social, que fez todas as obras pararem, que não tinha como passar para o home office, depois, em função de não conseguir normalizar pelo menos 2 metros de distância, depois que muitas consultoras não tinham processos digitalizados, e agora, principalmente pela falta de insumos, né?
pelas matérias-primas mais caras e os prazos de entrega muito mais lentos. Neste mesmo cenário, a MRV ela lançou a campanha Hashtag Fica em Casa e preparou todos os canais digitais para que a busca pela compra de um apartamento e o processo de documentação fosse feito de maneira totalmente online. E esse investimento na experiência do usuário, na experiência do consumidor, né, pela digitalização dos processos que vão desde a escolha do apartamento até o acompanhamento da obra mesmo, né? Ao mesmo tempo que teve o fechamento dos estandes, que eles adiaram vários lançamentos que estavam previstos, a empresa, no ano passado, ela reportou um aumento de 28% das vendas em relação a 2019 e ela foi eleita pela Forbes como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. E reparem que aqui a inovação, ela não está no produto final. O produto final, ele é o mesmo, mas a inovação aqui está no processo, né? A gente pode adaptar aí processos também e não necessariamente produto. A gente pode, a todo momento que a gente consegue, né, identificar um problema, olhar para ele com calma, a gente visualiza qual é a melhor solução. E nem sempre é ir lá criar algo super mirabolante. A gente pode simplesmente adaptar algo que vai aí estar ajudando na entrega e na experiência da pessoa no final. Mas tá, com isso tudo que eu estou falando aqui, né, voltando para aquela pergunta, quais serão os desafios do futuro? Eu acho que a gente precisa olhar por perspectivas diferentes. Afinal, essa é uma questão muito, muito intrigante, né? E daí também tem um estudo que eu acho muito bacana de compartilhar aqui com vocês, que foi feito pela CITES. Esse estudo foi feito com mais de 500 diretores de RH, somente de grandes corporações que estão aí bem estabelecidas, e ele nos dá alguns direcionadores, né? A Sofia está comentando ali dos museus, exposições e visitas online. A Sandra comentou da Nubank, olha só, e tudo totalmente digital, né? Totalmente envolvendo a tecnologia. E esse estudo coaduna também com esses exemplos que vocês deram. Ó. A maioria dos funcionários está esperando o que do futuro do trabalho? Está esperando opções flexíveis. Eles estão buscando aí, continuarão buscando trabalhos que tenham flexibilidade tanto de horário quanto de local. E quando eu falo local, não é necessariamente continuar em home office. Hoje está crescendo tanto também os espaços de coworking, né? Que são muitas vezes aí distribuídos pelas cidades, pelas regiões, em que pode-se ter vários polos de trabalho e com, inclusive, empresas diferentes no mesmo ambiente. Esse estudo também foi apontando que a escassez dos profissionais qualificados vai fazer com que as empresas não se importem onde o profissional vai realizar, desde que haja performance. Então, a prioridade está passando a ser um estilo de vida, né? Isso mesmo é uma das tendências que os trabalhadores colocam em primeiro lugar a sua família, os seus outros interesses pessoais e depois o trabalho. Mesmo que isso signifique, e eu acho que esse dado bem relevante, buscar outro emprego que corte o pagamento, que o pagamento financeiro seja menor em função de outros benefícios. Então, a gente está passando aí a ter centros de trabalho em zonas rurais, enquanto a tendência, uma vez foi, né, a gente sai de cidades pequenas para buscar os grandes centros em oportunidade de trabalho. Agora, a gente está vendo os grandes centros, pessoas saindo e buscando outras cidades mais tranquilas, já que o trabalho remoto e ir presencial algumas vezes é uma
possibilidade. Os colaboradores hoje, eles estão repensando a forma como a produtividade é medida. Então, a visão de que o trabalho real não pode ser feito fora do escritório juntou com as métricas tradicionais não são mais suficientes. Então, no futuro, né, a gente vai pensar em medidas que estejam relacionadas ao valor que se entrega, e não ao volume do que se faz. Né? E grande parte dos trabalhadores já preferem trabalhar para uma empresa que prioriza resultados, impacto, ao invés de grandes produções. E o que isso significa? Que o número de vagas em que você pode estar em qualquer lugar do mundo aumentou. Hoje mesmo, considerando o Brasil, 21 de outubro de 2021, se a gente abrir ali o LinkedIn e pesquisar vagas de engenheiro, somente home office, a gente tem 420 vagas abertas, somente considerando o LinkedIn. E essa pesquisa aqui que eu estou compartilhando com vocês apontou também que no futuro a gente vai ter muitos empregos de meio período. Apesar de hoje, no Brasil, a gente ainda não ter muitas vagas com este formato. E claro, né, que esse cenário vem crescendo muito, mas seria uma visão muito romantizada eu dizer isso é para todos, né? Porque não é. Mas várias pesquisas estão apontando que o número dos teletrabalhadores continuarão nessa posição, né? São os profissionais com nível superior. E somos nós que aqui estamos reunidos hoje, né? E já que estamos aqui dando um panorama geral sobre o futuro dos profissionais e somos profissionais do conhecimento, eu acho que é interessante também trazer um pouco sobre liderança, né? Como está a liderança aí do futuro? Nós temos várias pesquisas que apontam aí as competências do futuro. Escrevam aí no chat, o que vocês consideram uma competência do futuro? O que passa pela cabeça de vocês quando a gente fala disso? Coloquem aí. Programação, Gustavo apontou. Tem uma lista de 20 competências do futuro que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fazem de tempo em tempos e ano passado eles lançaram novamente. E a adaptação e a programação aí que vocês estão mencionando estão entre elas. Mas às vezes a gente olhar para essas listas parece uma coisa tão um checklist distante, mas eu não sei o que fazer, como desenvolver, né? Eu queria trazer aqui para vocês uma pesquisa sobre as características do líder do futuro. Tudo aquilo que pode ser padronizado tende a ser automatizado. E isso fará com que os aspectos que são mais flexíveis do profissional tenham uma grande ênfase, como traços de personalidade, as atitudes, os comportamentos que permitem às pessoas ajudar outros e atingir um objetivo em comum, atingir um propósito compartilhado, como o Adriano colocou aí, né? Nós não somos nada sem relações, a gente não vai além. O Vitor aí colocando gestão de equipes, vocês falando da inteligência emocional, são qualidades com um aspecto muito único do ser humano. Já existem outras qualidades que existem um profundo domínio de um assunto, né? Uma autoridade em concentração, uma certa tarefa de curta duração, elas estão perdendo seu prestígio, ao passo que outras como humildade, adaptabilidade, visão, envolvimento constante, provavelmente passarão a ter um papel fundamental
nos tipos mais ágeis de liderança. Vamos falar um pouquinho mais, para não ficar simplesmente palavras soltas, né? Humildade. Em tempos de rápida mudança, a gente ter a ciência de que tudo que você sabe não é tão valioso assim, né? Se torna algo muito grande. Então, os líderes nessa era da inteligência artificial precisam estar dispostos a aprender, estar abertos a procurar novos inputs, tanto dentro como fora das organizações, considerar a sociedade ao redor, inclusive, e não ficar só fechado aí a um grupo restrito. É preciso trabalhar junto com o ecossistema, é preciso confiar uns nos outros para que a gente venha saber muito mais do que aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece. Esse conhecimento pode vir de alguém de 20 anos mais jovens, ou 3 níveis de uma hierarquia mais baixa que a sua, ou para cima. A gente passa a valorizar o conhecimento e o saber de todos. Isso a gente está falando daquele que é científico, daquele que não é científico também, né? E esse líder eficaz, né, ele vai compreender que o fato de que alguém possui um status inferior ou ter menos experiência não quer dizer que não pode ter aí uma contribuição fundamental. E sobre a adaptabilidade, dentro das empresas, a adaptabilidade significa estar pronto para inovar, para reagir, para lidar com oportunidades e ameaça. No nível pessoal, dizer que a gente está aberto a novas ideias e ir mudando de opinião, mesmo quando isso nos machuca, ou ameaça o ego de alguém envolvido, que a gente precisa considerar dentro das organizações esses fatores, porque eles sim atravessam as decisões. Mesmo assim, ser capaz de efetivamente transmitir um ponto de vista revisado por partes envolvidas importantes, incluindo aí todos os colegas, equipes, incluindo também os clientes na tomada de decisão. Né? Nessa era também da inteligência artificial, mudar de ideia é algo que frequentemente era visto como um sinal de fraqueza, né? Tipo, poxa, mas tu já mudou de ideia? Poxa, mas tu não tinha tanta convicção naquilo que tu estava comentando? Hoje pode ser percebido como um ponto de vista positivo que melhora a tomada de decisão, porque essa adaptabilidade vai considerar ao redor, o que está acontecendo, o contexto que é tão variável, né? O Adriano comentava, poxa, a gente sabe como começar, mas agora o meio final a gente vai construindo juntos. E os líderes adaptáveis, eles não têm medo de se comprometer aí com algo novo, como tomar outro curso de uma ação, mesmo mantendo o mesmo objetivo. Quando é preciso se justificar, se justifica, permite aí enfrentar os desafios preocupados em aprender e não necessariamente em ter razão. Uma outra competência aí é a visão, e ela desempenha um papel muito importante. Nesse mundo veloz da tecnologia, e que os modelos de negócio também estão mudando, a gente precisa uma visão. É fundamental que a gente olhe para o contexto, pois há muito menos clareza em relação ao caminho que deve ser seguido aí e o que deve ser feito e as razões para isso. Quando a gente tem uma visão clara, nós temos também respostas convincentes e significativas para perguntas, né? A partir do momento que a gente sabe fazer uma análise de contexto e conseguimos, então, nos comunicar com os diferentes atores de maneira mais assertiva. E a visão vai ser o que vai nos permitir aí implantar transformações organizacionais das nossas empresas, que são necessárias aí
em ceder aos interesses que são muitas vezes imediatos, né? Às vezes a gente está pensando em algo futuro e precisa dar conta do que a gente está fazendo hoje, né? E também é um desafio. E essa competência da visão é o que vai nos permitir. Então, trago aí, né, que os líderes ágeis, eles precisam estar envolvidos, mas também precisam encontrar maneiras para manter suas equipes envolvidas, especialmente quando a situação fica complicada e o caminho fica árduo. Envolvimento nessa era da tecnologia, da automação, né? Ele pode ser cada vez mais conquistado valendo dos meios digitais. Por exemplo, as empresas estão implantando uma série de ferramentas digitais para que os executivos com os cargos mais elevados aí não só aprendam, mas também respondam a assuntos de interesse de todos os colaboradores da empresa. Então, está se abrindo o canal de comunicação entre todos. E tudo isso indica que as capacidades mais rígidas elas continuarão a ser substituídas aí pelas máquinas inteligentes, enquanto as capacidades flexíveis se tornarão cada vez mais importantes, tanto para cargos de liderança quanto para qualquer um dos trabalhadores aí do conhecimento, como somos aqui. Então, né, as características integridade, inteligência emocional, elas prosseguem sem dúvida, porque elas são atemporais, né? Acho que eu trouxe aí uma visão de diversas perspectivas, né? Um pouquinho desse cenário do que está acontecendo e do que as pesquisas publicadas aí em 2020, 2021 estão trazendo. E eu queria agora abrir aí para a gente bater um papo. Também fiz várias anotações do que o Adriano foi comentando. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, pode levantar a mãozinha, pode abrir o áudio aqui, sem problemas. Enquanto o pessoal vai pensando, eu vou ir comentando, né? Porque eu adoro falar. Se vocês me deixarem, eu fico aqui muito tempo. Quando tu traz ali o mito da caverna, Adriano, eu achei muito bacana para esse contexto, né? Para esse cenário. E fiquei pensando, né? Estou perguntando, como é que a gente leva tudo isso para dentro das empresas também? Eu acho que a resposta muito está na cultura, né? A gente precisa fazer uma cultura para a inovação. E que não é uma coisa simples, é um negócio trabalhoso, né? E hoje eu acredito que a gente colocou todas as empresas na mentalidade de startup, né? Não é à toa que a gente está se aproximando delas cada vez mais, os grandes grupos, porque a startup ela vai sempre testar, né? Ela precisa estar testando constantemente, ela está em contato com um mercado muito próximo nessa comunicação. E hoje a gente precisa tanto se reinventar que as grandes corporações também estão nisso. E eu acho que nisso vem aquela mentalidade, aquele olhar para o erro, né? Para a gente inovar, a gente precisa testar. E quando a gente testa, a gente erra. Somente errando a gente também consegue acertar. Eu acho que a mentalidade para a inovação, a cultura para a inovação, pressupõe também o poder errar. Não cometer o mesmo erro duas vezes, né? Aprender com ele. Mas é algo que dentro das organizações a gente está mudando, a gente está olhando para isso com mais tolerância. Aqui o que a gente vem enfrentando, claro, aí eu acho que, não, acho que foi surpresa que também está aprendendo com isso, né? É realmente a mudança de cultura, né? E a cultura não é só da empresa, nós somos criados e formados dessa forma, né? Nós, principalmente na área, né, numa empresa de engenharia, né? Nós somos criados para
para errar o mínimo, né? Até tem uma dos eventos que eu participei, eles comentaram por que o Vale do Silício nos Estados Unidos, que surgiu como um grande foco de inovação, e não a região que a grande região caracterizada nos Estados Unidos com tecnologia é a região de Boston, por exemplo, ou seja, é o lado leste dos Estados Unidos. E por que a inovação surgiu no litoral, no lado oeste, né? Porque a região as grandes universidades estão na região leste, as tradicionais americanas, tá? E nas universidades tradicionais americanas, o que surge, que a gente é formado? São aquela formação das famílias onde as pessoas se conhecem, as famílias das grandes pessoas vão lá, os filhos das pessoas famosas, os netos se conhecem, que tem o sobrenome carregando atrás. Então, que a gente já nasce desse jeito, já chega lá, não, eu não posso errar, porque eu carrego comigo o nome, a minha história, do meu pai, do meu avô, e é assim que me ensinaram, né? Então, lá, apesar de ser um grande polo de origem tecnológica, muito avançado das universidades, a inovação surgiu no lado oposto, no lado oeste. E aí, qual é a característica lá do Vale do Silício? Mais de 50% da população da região do Vale do Silício são de estrangeiros. O estrangeiro chega lá meio sem sobrenome, ninguém conhece, não tem uma família tradicional. Eu vim, o pessoal chegou lá e começou diversidade, ou seja, sem receio de errar ou se mostrar diferente, né? Então, lá que surgiu a grande, digamos assim, que teve todo esse solo fértil para a inovação, e não no local onde tradicionalmente sempre teve muita tecnologia. Então, é isso, e vem muito da questão da formação da gente, né? A gente nasce desde pequeno, não faz isso porque tu vai errar, não faz isso porque, né? Teu pai já sabe, tu vai errar, então não faz, né? E então é muito difícil, tá? Então não é, além da cultura da empresa, né? A nossa forma de ser, que tem que ir mudando. E claro que no meio desse, com mais diversidade, com pessoas pensando, e não tem erro, tem eventos no Vale do Silício, que são eventos, e com a participação de pessoas, assim, os grandes CEOs de empresas tradicionais da área de inovação, né? Eles são eventos de cases de erro. Tu vai num congresso onde a pessoa só mostra, não pode mostrar acerto, só erro. Porque tu vai mudando a cultura de mostrar, levar numa boa, eu errei aqui, estou aprendendo, e não ter esse receio de falar que errou, de mostrar que errou. E até é valorizado, né? A questão das startups, os fundadores da startup são muito valorizados para mostrar quantos erros eles já cometeram na vida. Um cara que nunca errou não vai inovar, não vai querer, ele vai ter muito mais receio de errar pela primeira vez. Então, isso é uma coisa, além da empresa já ter isso, e aqui foi uma das questões do Habitat ser uma spin-off no CSTE. Quem procura uma empresa com 50 anos, não vem procurar, tradicionalmente vem uma empresa grande, ela vem procurar, não, eu quero procurar porque eu não quero errar, eu quero já um produto consolidado, eu sei que vocês fazem a coisa certa, tá? Se é para arriscar, eu vou numa empresinha de fundo de quintal, né? Que é mais barato e tal, mas eu quero... Então, o discurso é um, né? Então, aqui a gente até... Não, o Habitat, quando entrar alguém aqui no Habitat, o discurso é outro, eu faço esse discurso, que tu não está na STE. A STE, se tu procurar a STE, tradicionalmente, a pessoa vai procurar, não, eu quero melhor projetista de estradas, tá? E isso é difícil mudar. Não, agora daqui para frente a STE vai propor. Não, eu acho que elas têm que se manter, né? Então, até as grandes corporações, e elas muito usam isso, né? Claro que tem grandes corporações, depende da área, que conseguem mudar de uma forma, mas ela é sempre comparada a um grande transatlântico, tá? Um grande navio, tá? Ele não tem como mudar bruscamente, ele é seguro, né? Muito mais seguro que uma lancha, mas ele não tem como mudar o rumo de uma forma rápida, porque aí sim ele pode... Então, as startups, as empresas pequenas são lanchas, então um transatlântico tem que ter essa facilidade de largar as lanchas, cada uma procurando o caminho, muitas vão afundar, e isso faz parte, tá? Então, também uma empresa que tem 50 anos, ela não pode correr esse risco de sair arriscando para afundar, né? Mas ela tem que ter a oportunidade de lançar lancha, e sabe que se lançar 10
9 não voltares, a que voltou achou o caminho. Então, mas isso é uma questão de cultura das empresas, cultura das pessoas, e que não é simples assim, vamos mudar. Eu estava muito iludido assim, não, vamos começar a trabalhar isso, vamos mudar. Não é numa geração, mas aos poucos nós vamos mudando e vamos adaptando, daqui a pouco entendendo, a não ser os caras como, né, que tem esse vislumbre que de uma hora para outra todo mundo não sabe mais viver sem um iPhone, né? Vai pagar 5 vezes mais porque tem uma maçã do que o outro. Aí são gênios, né? E daí, digamos assim, ok, mudamos, aprendemos isso, já mudou de novo, né? Já é outra coisa. A gente está falando muito hoje do aprendizado ao longo da vida, né? A cultura do aprendizado também, porque é isso, a gente vai se transformando. Eu sei que a Sandra quer fazer a pergunta, mas eu fiquei pensando na tua fala, só complementando, que o nosso sistema de educação, além da família, das empresas, nosso sistema de educação também não permite erro, né? Olha o que são provas, a gente coloca um X, você errou, né? A gente não tem um sistema de educação básica que olhe para a experiência, e a gente vem tentando mudar aos poucos, mas de uma maneira muito lenta. A gente ainda olha para o erro que você errou, e não para o que aquela criança, aquele adolescente conseguiu experienciar, conseguiu desenvolver de competências. A gente tem muito essa lógica. Então, como que a gente chega no mercado de trabalho e quer que seja diferente, né? Além do erro, de facilitar, de aceitar o erro, a questão de uma das grandes qualidades, né, que tem que ter um inovador não é a capacidade de aprender coisa nova, principalmente a capacidade de desaprender o que aprendeu, que é o mais difícil, né? Tu precisa, muitas vezes, tu tem que sair da tua caixa para poder descobrir uma inovação. Porque se tu ficar focado naquilo que tu já aprendeu, tu não inova. Então, é a capacidade de desaprender e aprender de novo, desaprender e aprender de novo. E isso não vem sendo ensinado e tem que começar a ser ensinado. Desconstruir para reconstruir. Eu até estava assistindo hoje de manhã um vídeo, né? E até ela era uma formada em futurologia em Israel. E ela comentou exatamente isso, a questão de que ele diz que eles têm disciplinas que é só para sair da caixa, ou seja, desaprender tudo, tirar da cabeça tudo que tu aprendeu, para só depois tu começar a inovar, e aí depois que tu chega com... que a inovação é a questão da criatividade. Uhum. A criatividade só vem quando tu te libera da mente. Né? Então, aí deixa que vem suas certezas de lado. Aí que vem. Aí quando vem a ideia, a criatividade vem, bom, aí tu vai começar a criar um processo para criar a tua solução a partir da ideia. Mas a ideia dificilmente vai vir de um processo pensado, assim, planejado. Então, isso é muito, muito, muito difícil. Viu, Sandra? Não sei se o pessoal não tiver pergunta, tem um vídeo, até para manter o pessoal aí, uns 13 minutos, muito legal para a área de construção civil, de uma nova forma de ver. Interessado para o civil, porque é questão de moradia. Tá? Mas aí tu comanda aí, né? Faça as entrevistas, se tiver oportunidade, Por mim, eu fico escutando vocês falar sobre o assunto até hoje à noite, não tem problema. Eu queria comentar, assim, essa visão que a Heloísa trouxe, que você também trouxe, Adriano, o quanto a gente precisa estar aberto às oportunidades, abertos, assim, realmente querer enxergar as mudanças, assim, e dispostos também a reconhecer a nossa ignorância. Quando eu digo ignorância, assim, essa nossa ausência de saber das coisas, para que a gente reconheça isso e digo, bom, eu realmente não sei, agora eu preciso que alguém me ajude, que a gente construa isso juntos, né? E vocês dois, eu vejo que vocês trouxeram isso muito bem, assim, de formas diferentes, de perspectivas, de experiências diferentes, mas é exatamente isso, assim, de estar aberto. A Sofia comentou aqui no chat, não lembro qual dos dois comentou a respeito de ganhar experiência antes da formação. Eu acho que até fui eu. Mas vejo muitas vagas exigindo já uma certa experiência e domínio de programas de uma pessoa que já está para o fim de curso. Sim, acontece bastante, né, Sofia? Eu também sou formanda,
vivi bastante essa questão de procurar emprego, enfim, hoje estou na STE, né? Mas quando eu disse ali, a questão de ganhar experiência é um pouco do que os nossos palestrantes aqui comentaram hoje, que quando a gente está, às vezes, na graduação, a gente não consegue vivenciar a fundo todas as experiências. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um programa X que eu escutei um pouquinho na universidade ali, né? Não muito pouco. E talvez eu goste dele. Mas eu não tenho essa certeza se eu quero trabalhar por um longo período, e que nem os nossos palestrantes comentaram, a longo prazo é difícil fazer alguma programação hoje. Mas assim, a gente pode estar testando isso numa experiência antes, para que a gente saiba qual caminho a gente quer seguir depois, né? E ter a oportunidade de fazer, de ter essa experiência, de acertar, de errar, enfim, de conseguir se experimentar, talvez. Nesse sentido que eu quis dizer, a questão da experiência, assim. Eu não sei se o nosso pessoal tem mais perguntas também ali. Sofia estava participando, mas tem mais uma galera aqui nesse chat que pode estar perguntando, curioso também. Adriano, você quer falar alguma coisa? Opa. Não, eu acho que nós temos que estar sempre nos experimentando, tá? Eu não perco a oportunidade de ter experiência, tá? E experiência não quer dizer vivência profissional ou de uma disciplina, é experiência, tá? Quanto mais diversas, melhor, tá? O setor aqui de inovação da empresa surgiu, a Sandra me apresentou, sou coordenador da área ambiental da empresa. Se eu tivesse, como outro período da minha vida, trabalhando com a parte muito mais técnica de engenharia, se eu tivesse dentro de um setor especificamente de engenheiros, eu acho que eu não teria conseguido o sucesso que tivemos até aqui para montar, para começar a criar a inovação dentro da empresa. Porque aqui no setor de área ambiental, agora teria que até fazer essa conta, uma época que eu vi que tinha 15, 16, então, de 60 pessoas, eram 15, 16 formações diferentes e com muita diversidade. Então, num ambiente desse, é muito mais fácil tu começar a fazer um discurso de inovação do que num ambiente que tenha 60 engenheiros. Vou falar para engenheiro que eu sou engenheiro, então, engenheiro civil ainda, que eu sou engenheiro civil. Tá? Então, e aí isso é experimentar. Essa experiência eu acho que isso também ajudou. Se eu tivesse eu vim para a STE para o setor ambiental da STE, e antes era só engenheiro civil específico. Aqui, como eu cheguei na área ambiental digamos assim, com menos formação técnica, né, eu tive que me apoiar em especialistas ou outras especificações e poder assumir que eu não sei, me facilitou também. Então, faz 15 anos que eu digo, não, eu não sei, eu estou aprendendo, e aí perdi o medo de dizer não sei, tá? E vim aprendendo. Se fosse, agora já tenho 20 anos de engenharia, eu não posso dizer que não sei projetar rodovia. Talvez eu não tivesse conseguido nunca entrar num setor de inovação. Então, foram as experiências e poder ter tranquilidade. Claro, essa vivência nos dá o quê? Nos dá uma certa capacidade, ou seja, uma certa capacidade, não, uma certa tranquilidade, uma autoconfiança para dizer que não sabe. Que talvez um jovem tenha mais receio de dizer que não sabe, né? Ele tenta esconder, eu sei porque também já fui, né? Não tenta esconder, tem que mostrar que eu sei muito, para poder ter segurança para entrar. Quem já tem mais experiência, então, tem um pouquinho mais de autoconfiança profissional, dizer, não, eu não sei desse assunto. Porque à medida que tu sabe que tem sabe pouco, e tu sabe que os outros também sabem pouco. Aí tu fica com mais autoconfiança de dizer que não sabe, e dizer que pode errar. E isso a gente sempre fez na equipe aqui, não tem problema de dizer que não sabe o que vai errar. Se todo mundo estiver tentando, andando no mesmo barco, né, no caminho de acertar, é o importante. Porque o esconder que não sabe, o esconder os erros também é o principal problema. E isso que tu está comentando, Adriano, eu não tinha tanto conhecimento técnico ali, mas eu tinha uma vontade de aprender, de conhecer, de ir atrás, uma abertura para o novo, é o que está sendo falado nas áreas de recrutamento e seleção. Eu sei que na prática ainda não é assim que acontece. Mas quando a gente está falando de futuro, a gente está falando aí sobre uma seleção por competência. E se considera que essa competência técnica aí, ou conhecer um sistema específico, é muito mais fácil de aprender e de ensinar
do que a competência comportamental, que é isso, né? Dessa mentalidade de crescer, de conhecer, de desconstruir, construir de novo. Mas eu também compreendo a Sofia quando ela diz, poxa, mas como se eu vou ali me candidatar? É aquela longa história, né? O estagiário com inglês fluente em quatro viagens internacionais, né? Eu sei que existe, apesar de não ser compatível até mesmo com o cargo de estágio, né? Estágio para aprender, né? Para outra finalidade, mas como o Adriano colocou, acho que é aproveitar bem a sala de aula, que por muitas vezes a gente passa por ela, mas a gente não aproveita ela, os projetos de pesquisa, a extensão universitária, entender que tu não vai para o melhor cargo mais alto no teu primeiro emprego, então tu pode começar como estagiário e crescendo à medida que tu vai tendo novas experiências e tá aberto a isso, né? Tá aberto. Opa, eu achei legal, não é onde eu almejo o cargo que eu gostaria de ter, mas a experiência é. Então eu vou lá e a partir dessas experiências a gente vai transitando até mesmo pelo nosso lugar de desejo mesmo, né? De conhecer e de aprender. Eu acho que muito aproveitar muito o presente, né? Quem está eu sei que eu nessa época de início de carreira ou ainda na faculdade estava sempre querendo projetar lá na frente, sempre o futuro. Aproveite bem o presente, a experiência do presente e principalmente o network que faz no presente. Tá? Então, interessa o carro que vai estar, onde vai estar, aproveita bem aquele momento, o network que tu faz naquele momento, que isso tu vai levar. Tá? E depois, se tiver que mudar, vai mudando. E uma coisa, eu tô falando, para mim é difícil também, muito difícil, e vão se desapegando. Isso é ruim para as empresas, que as empresas criavam, uma empresa que nem a STE, muito formava as pessoas para estar lá dentro, e a gente foi formada a outra geração, para entrar numa empresa boa e lá que eu quero me aposentar, né? E isso cada vez vai existir menos, tá? Então, as empresas têm que se conscientizar disso e vocês, os jovens, pelo menos, estão entrando também. Não é aquela coisa também de toda hora estar insatisfeito para sair, não. Mas aproveita o máximo a experiência e se tiver que desapegar, desapega. Eu sei que as empresas vão perder as principais cabeças, mas também há uma questão de troca de conhecimento, né? Não que a gente faça aqui, e eu também não gosto, a minha equipe aqui são em torno de 70, 80 pessoas e eu ainda tenho orgulho de mostrar que são muitos desde que a gente criou o setor e que continuam e gostam de ficar aqui. Mas sei que não é esse o futuro. Tá? Apesar de a gente ter esse orgulho de ter as pessoas querer ficar e se sente quando sai. Mas o natural é que mude, daqui a pouco vem um técnico de uma outra empresa chegou aqui, vai trazer as experiências dele na outra empresa, a cultura da outra empresa, daqui vai para outra, e todas vão, é uma forma também de compartilhar conhecimento e informação entre as empresas, né? Não estou falando muito mais como discurso do que já ter digerido isso, mas eu sei que eu tenho convicção que é por aí o caminho e pelo menos que a gente vê inovação indo no futuro e agora cada vez mais, né, com os jovens sabendo que eles não. Eu estava agora no fim de semana, principalmente nessa área de tecnologia, cara, estava falando lá, sei lá, 30 anos, a pessoa assim, com orgulho de dizer que estava nesse ano só no segundo emprego. Tinha mudado no mesmo ano. Mas na área de tecnologia não está mudando e está vendo, parece que sempre tem que mudar para ter melhor. Mas, na verdade, nessa área de inovação e tecnologia, eles até incentivam esse tipo de coisa porque vai, né, o conhecimento de outra empresa vai vindo para dela, eles vão trocando conhecimento através dos próprios técnicos e colaboradores que vão passando, né? Mas, então, como voltando né, ao início, aproveite bem o presente, a experiência do presente e as conexões que fazem no presente, que isso depois vai ter retorno ali na frente. Só posso concordar.
Só posso Apesar concordar com que eu não vocês. faço aposta para tu sair daqui, Sana, tá? Eu prefiro que fique bastante tempo aqui. Eu falei que eu não assimilei isso ainda. Sim, eu percebi. Ai, ai. Bom, então, eu acho que daqui a pouco a gente pode estar encerrando. Adriano, eu vou de repente sugerir que, como a gente pode até passar o vídeo, mas a gente não vai conseguir discutir um pouco em cima dele, quem sabe a gente compartilha o link aqui pelo chat. E também essa reunião, provavelmente no máximo na semana que vem ela já vai estar no YouTube. E aí o pessoal que quiser assistir novamente, pegar link, enfim, a gente consegue assistir ela e pegar essa partezinha que faltou, assim, né? Eu vou aproveitar então só falar até do contexto para dar essa curiosidade, né? O vídeo que eu separei, como, claro, eu trabalho na área de infraestrutura externa, eu não trabalho tanto em construção civil. Desde que a gente constrói, às vezes, hospital, alguma coisa, escola, mas né, não é uma empresa de engenharia de construção civil. Então, eu estava procurando algum exemplo de construção civil e aí lembrei desses eventos que eu participei de tecnologia na área de construção civil. E o que mais me chamou a atenção é até um jovem, ele é filho do dono de uma construtora, né, que foi morar fora, voltou aqui em São Paulo e dizia, meu sonho é que todo mundo trabalhasse de bicicleta, que todo mundo morasse perto do trabalho, em São Paulo, né? Então, ele começou a pensar e construir unidades cada vez menores, né? Começou com 40 metros quadrados, 30, 20, 10, só que aí ele começou a trabalhar com startups, com empresas para se agregar e fazer o quê? Que o núcleo aquele que seja pessoal para a pessoa comprar, até porque ele falando assim, o ciclo das pessoas mudam. E às vezes a gente faz um investimento da uma vida toda para um tipo de habitação, por um ciclo de 10, 20, 30 anos, ou 20 anos. Porque muda, tu é jovem, tu quer morar num tipo de apartamento. Depois tu ganha um pouco mais de dinheiro, tu quer outra localização, mudou de emprego, tu quer ficar mais perto do emprego. Tu teve um filho, tu já quer um pouco maior. Tu teve 2 filhos, já é um pouco maior. Depois o filho saiu de casa, tu já quer menor. Na verdade, tu investe uma vida inteira para construir uma casa para um ciclo de vida de 10 anos, 20 anos. E botando todo o teu recurso lá. Então, ele disse que a gente tem que ser maleável. Então, ele começou a trabalhar que o imóvel teria que ser pequeno e o prédio compartilharia todo o resto. Então, no imóvel dele, ele consegue trabalhar o que nem embaixo, né? Tu transforma o quarto numa sala e uma parte de uma cozinha rápida, mas individual, praticamente. E se tu quisesse cozinhar com mais uma pessoa ou jantar, o prédio já oferecia várias cozinhas compartilhadas, co-works compartilhado, e os serviços também seriam compartilhados. Tu precisa... O transporte lá tinha o carro elétrico, a bicicleta para compartilhar com os demais moradores. Tu tem uma pessoa para fazer limpeza, aí já tem a fechadura, ela tem inteligência que já identifica quando tu entra e sai, já sabe o período do dia que tu está fora, e aí a pessoa da limpeza já sabe cada apartamento, os horários que as pessoas, tu nem precisa saber o horário, ela já sabe que tu, das 4 às 5, às 6 da tarde, tu nunca está em casa, o outro é das 2 às 3, então já compartilha isso tudo. Ele começou a criar toda uma experiência de compartilhamento e tu morar num lugar menor. Aí, mais ainda adiante, ele evoluiu com isso. Ele disse, não, mas as pessoas estão mudando de emprego, de local, de cidade. Agora, com a pandemia, as pessoas podem trabalhar num lugar, no outro. Então, ele começa, como a tendência, a gente aos poucos está tendo, na minha geração, o primeiro sonho era ter um carro. Quem hoje está com 20, 30, 20 anos, já passou de seu sonho ter o carro. Ele já pega o Uber porque ele está compartilhando e vai aproveitar o dinheiro de outra forma, não vai gastar com todo o recurso que tem no... E ele está levando isso para a moradia. Como a moradia, claro, também na minha geração, a segurança é ter a casa própria. Para a minha família toda é a segurança. Hoje já tem outras formas, então tu pode compartilhar ela. E daqui a pouco tu pode pagar uma mensalidade para ter um direito numa moradia X, ele parece que já está em 15 cidades do Brasil. Então tu tem, ele falou que era de R$ 600 a R$ 3.000 a mensalidade pelo tipo de imóvel. E aí tu escolhe, eu quero morar essa semana em Porto Alegre, daqui o mês que vem eu quero morar em tal local, tu já vai no tipo de carro, porque tu já tem o teu, o teu valor de mensalidade, sei lá, pago, e o tipo de moradia que tu já conhece, os tipos que tu pode te oferecer. Ou seja, nós vamos começar a compartilhar moradias também. Então, a entrevista era nesse sentido que eu acho sensacional, uma forma diferente para quem trabalha em construção civil tem que estar ligado, né? Que daqui a pouco começar a construir
eu vou focar em imóvel de alto luxo para não sei o quê, daqui a pouco as pessoas, até a terceira idade está dizendo isso, o pessoal começa a ficar, os filhos saem de casa, eles já querem morar 6 meses numa cidade que um filho meu está morando numa região, outro filho está morando no outro, eu quero morar perto, eu quero poder me deslocar de uma para outra e morar uma parte próximo de um filho, outra parte de outro filho. Então, quem está focado também na área de construção civil tem que pensar, não, eu vou construir, sei construir tal tipo de casa, olha, não sei se aquele tipo de casa vai ter demanda ali na frente. Mas Se a ideia era despertar a curiosidade, para mim despertou, vou ter que assistir com certeza. Eu não sei se você tem o link, Adriano, que eu mando já aqui no chat, que aí o pessoal já pode acessar. Se quiser. Tá. O vídeo editado ainda não está no canal do Habitat. A gente coloca depois A gente coloca hoje. Coloca hoje no. Pode falar que vai parte também. Me auxiliar aqui. A gente coloca hoje no canal do Habitat no YouTube. Beleza. É só seguir a gente lá. Vou registrar aqui. Que aí o pessoal. Eu não tem problema em dizer que não sei. Isso é a parte que sabe aqui. Aqui não é só falado, né, Adriano? Na hora, é experiência vivida já. Mas então tá. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se vocês quiserem um minutinho para cada um, para finalizar, enfim, fiquem à vontade. Adriana e Luísa. Essa é eu? Pode ser. Eu acho melhor eu começar que se a Heloísa começa do jeito que ela fala, o meu minuto ela come também. Não, eu quero agradecer, né, imensamente a oportunidade da Sandra, né? Olha, se os técnicos, né, esses jovens forem que nem a formação da Sandra, é sensacional aqui, ela é um exemplar aqui para trabalhar com a gente, né? E acredito que todos os outros são, que eu não conheço, os outros 80 que tiveram participando aqui. E eu gosto muito de falar e gosto de trabalhar com gente também bem mais jovem, porque alimenta meu espírito jovem, eu consigo continuar com ele, tentar inovando, né? Eu gosto muito e são as pessoas também mais receptivas a esse tipo de coisa. E eu acho que também tenho mais a oferecer pela minha experiência mais para eles. Então, é um prazer sempre, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Sandra. E um prazer de conhecer a Luísa também, que foi muito legal te ouvir e estar conversando contigo aqui. O prazer foi todo meu. Eu falo mesmo muito, mas eu vou me podar aqui. Foi muito legal trocar com vocês. Vivencio o contato aí com a Sandra e com o trabalho de vocês à distância e compartilho dessa admiração por ela. E também parabenizar essa organização do evento, né, que está tão legal, uma programação tão bacana. Vou tentar assistir alguns outros temas, então estou interessada, já estou fazendo aqui a divulgação dos outros eventos, se inscrevam, né, já estão sendo parte da organização. Muito obrigada a todos aí que estão assistindo desde o início e permanecem aí com a gente até agora. Então, para finalizar, eu que agradeço. Opa, a Luísa caiu? Não. Eu que agradeço imensamente vocês por terem topado, terem participado desse momento. Foi muito enriquecedor, assim, que nem eu comentei já. A gente fica inquieto depois de uma atividade assim como essa. A gente para, olha um pouco mais para dentro também. Então, acredito que os nossos ouvintes aqui, eles também tenham sentido um pouquinho disso, assim. Então, meu muito obrigada. Devolvo essa admiração por vocês dois, Luiz e Adriano, assim, é muito bom poder compartilhar profissionalmente e também compartilhar pessoalmente as nossas vidas, assim, né? Então, meu muito obrigada e até uma próxima, né? Pessoal que estava aqui presente também, claro, muito obrigada pela presença. Não poderia deixar de agradecer vocês, o pessoal que ficou aqui até o final também. E lembrando que essa época ainda temos amanhã e sexta, tem bastante atividade acontecendo, então podem acompanhar a gente ali pelo Insta. Um abraço e obrigada de novo.
Oi, Sandra. Tudo bem? Mudo. Eu fiquei Oi. numa dúvida. O nome do palestrante. O nome do palestrante é... Aparecia